Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na última aula nós falamos sobre a justiça do cristão, e hoje nós vamos dar continuidade. Lembrando sempre que dúvidas, comentários, você pode me escrever neste e-mail aí ou deixar seu comentário aqui abaixo desse vídeo. Se você ainda não viu nossas aulas anteriores, elas estão disponíveis aqui no YouTube. Você pode assistir e ver o que nós já temos falado sobre o Sermão do Monte. Nosso texto de hoje, dando continuidade à temática da justiça do cristão, está lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 21 ao 26. Então pegue sua Bíblia, caneta, papel e esteja atento às nossas observações. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esse texto que nós acabamos de ler sobre a justiça do cristão, ele na verdade está inserido em um bloco maior, no capítulo 5, que começa no versículo 17 e vai até o versículo 48. Na aula passada nós falamos sobre a justiça do cristão, sobre as exigências que Jesus faz aos seus discípulos e que ele exige um padrão de moral muito mais severo do que os fariseus da sua época. E é justamente isso que ele vai passar a desenvolver nesse texto e nos versículos seguintes. Então, primeiro, Jesus começa o texto com: vocês ouviram o que foi dito. Essa expressão ela é importante porque ela vai se repetir diversas vezes durante o texto. Você pode conferir que ele vai aparecer novamente no versículo 27, no versículo 33, no versículo 38 e no versículo 43. Mas ele está falando ao quem? Ele está se referindo a quê? Quem disse de quem Jesus está falando? Jesus ele está trazendo à tona aí as antigas interpretações a respeito das leis do Antigo Testamento, como nós já falamos na aula passada. Jesus disse que veio cumprir a lei e mostrar o seu verdadeiro cumprimento, sua verdadeira interpretação. Então Jesus ele vai começar a falar sobre como os antigos mestres interpretavam a lei. E ele vai contrapor isso, ele vai comparar com aquilo que ele mesmo vai passar a ensinar. Só que aquilo que Jesus vai dizer tem duas observações importantes sobre o que Jesus diz. Primeiro que ele começa com mais, que vai dar a ideia de oposição. Então aquilo que Jesus vai falar estará em grande oposição, ou será contrário àquilo que já foi dito pelos antepassados e pelos antigos mestres. O que por si só já é uma grande polêmica, Jesus passar a desafiar
toda uma estrutura, todo um sistema de interpretação da Bíblia que já havia naquele tempo, que já estava bastante consolidada. Além disso, ele foca no eu, né? Mas eu lhes digo, né? O que representa para aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus Cristo uma grande fonte de autoridade. Jesus estava dando um sinal de autoridade, né? Não era comum um mestre se expressar dessa forma naquela época. Sempre se referiam ao que foi dito anteriormente, né? Ao que Deus lhe dizia, mas se levantar alguém para dizer eu lhes digo, é somente Jesus, o que mostra que ele tem grande autoridade e poder para dizer aquilo que ele está dizendo. O que mostra também a sua ligação com Deus, né? As suas prerrogativas divinas, messiânicas, como também todo o seu poder e autoridade sobre o próprio Antigo Testamento. Então isso deve ter causado uma grande agitação naquelas pessoas que ouviram Jesus dizendo, mas eu lhes digo. E sobre o que Jesus vai falar? Qual é o tema dessa primeira comparação que Jesus Cristo vai fazer? É sobre o sexto mandamento, né? Que diz, não matarás. Então, os antigos mestres tinham a interpretação do Antigo Testamento e Jesus vai contrapor essa interpretação do sexto mandamento com aquilo que ele passará a dizer. E o ponto principal, né, é quem está sujeito a julgamento, né? Essa frase também, essa expressão que se repete aí, estará sujeito a julgamento. Então, né, aquilo que foi dito aos seus antepassados, quem matar estará sujeito a julgamento. E Jesus disse, quem se irar estará sujeito a julgamento. Então, o que Jesus vai discutir de fato nesse texto é quem está sobre verdadeiro julgamento, de acordo com a verdadeira interpretação do sexto mandamento. Né? A questão central aí desse texto é essa. Quem está sujeito a julgamento? De que forma o sexto mandamento ele é quebrado, de modo que a pessoa se torna culpada dele? Então, para você entender melhor aí, vamos fazer uma pequena tabela comparativa para mostrar o que os outros rabinos estavam ensinando e o que o próprio Jesus ensinou sobre esse assunto, sobre esse questionamento. Quem estará sujeito ao julgamento do sexto mandamento? Os outros rabinos focavam na ideia do quem matar, do assassinato em si. Então o sexto mandamento diz não matarás, e os rabinos, né, confirmavam quem matar, quem assassinar, estará sujeito a julgamento. Só que aparentemente o texto sugere que eles se focavam muito no cumprimento literal da expressão. Como Jesus disse na nossa última lição, os fariseus eles tinham um cumprimento raso da lei. Eles cumpriam de forma hipócrita. Então, eles certamente deixavam passar outras questões importantes no cumprimento desse mandamento que Jesus vai ressaltar aí. Então, o que Jesus coloca? Ele diz qualquer que. Enquanto os rabinos restringem a questão a quem somente aquele que matar, Jesus abre e diz qualquer pessoa que fizer uma dessas coisas estará sujeito. Que coisas? Primeiro, a ira. Né? Se alguém se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Além da ira, ele fala sobre se alguém disser racá e se alguém disser louco. Tanto a expressão aí racá ou louco são símbolos ou expressões que dão ideia de maldição, né? Ou melhor, de alguém que maldiz o seu irmão, que xinga o irmão, que fala mal contra o irmão, que profere coisas ruins a respeito do seu irmão e que deseja também coisas ruins ao seu irmão. Racá, principalmente, que era uma expressão ofensiva naquela época.
né? Então Jesus ele vai bem mais profundo na sua aplicação do sexto mandamento, né? Vamos ver a questão de outra forma. Enquanto os outros rabinos se focavam mais na manifestação externa do mandamento, que era o assassinato em si, né, chegar às vias de fato, tirar a vida de alguém, e na consequência da quebra, Jesus ele vê a questão por outro ponto de vista, e ele se preocupa com a manifestação interna, com aquilo que está no coração do homem, aquilo que ele sente, que está nos seus sentimentos, e com as causas que levam às consequências. Então, matar, né, é o último passo de uma série de atitudes, de sentimentos, de pensamentos, de desejos, né, que são também pecaminosos, como xingar alguém, proferir mentiras, maldizer alguém, proferir mal contra alguém, né? Então Jesus se preocupa com estas questões. Então, né, e aí fica a reflexão para você, né? Quem for mais profundo e severo na sua aplicação? O que é muito mais difícil de cumprir? A orientação dos rabinos ou a orientação de Jesus? Quantas vezes você já matou alguém? Talvez nenhuma. Mas quantas vezes você já irou, já maldisse alguém, já xingou alguém? Talvez várias. Muito provavelmente que sim. E aí Jesus ensina isso aí e ele usa uma expressão muito interessante que ele compara, né, o julgamento e ele coloca uma expressão paralela a essa que é fogo do inferno. Então essas expressões estão relacionadas. O que mostra que o julgamento não vem só da parte de homens, da quebra do mandamento, mas também do próprio Deus. Então, baseado nisso, aí vai a nossa lição para hoje. Esteja atento aos quadros azuis nas nossas aulas, nos nossos vídeos, porque eles apresentam um resumo, uma grande ideia do texto que nós estamos lendo. Então, a primeira lição para hoje, o grande resumo, a grande verdade é esta: a ira descontrolada também é um pecado condenado por Deus. Então Deus não se importa somente com aquilo que está externo, com a manifestação externa do pecado, mas com aquilo que o homem sente no seu coração, né? Deus não se preocupa somente com aqueles que matam, mas também com aqueles que desejam matar, com aqueles que falam mal, proferem mentiras contra outro, que xingam, que maldizem. Então, todas essas pessoas são condenáveis diante de Deus. Então, Jesus passa nos versículos seguintes a exemplificar aquilo que o princípio que ele acabou de ensinar. Então nós veremos dois exemplos de duas situações que Jesus vai apresentar e o que nós devemos fazer, né? Ele começa aí no versículo 23 dizendo portanto, né? Portanto, é a conclusão lógica do princípio, né? Então, nós veremos Jesus respondendo à questão: qual deve ser a postura do cristão diante das situações de descontrole? Como o discípulo do reino deve agir quando estiver irado contra alguém? Então, primeiro exemplo: se você estiver apresentando sua oferta e se lembrar que alguém tem algo contra você, né? Essa é a primeira situação. Primeiro, Jesus coloca a questão de quando alguém tem algo contra você, né? Não é se alguém fez algo a você, se alguém fez o mal a você,
Mas se você fez mal a alguém, se você provocou a ira a alguém, e você estiver no meio do culto, né? Ele fala sobre colocar a oferta diante do altar, né? Então o altar aí, relembrando aquela estrutura do templo, do sacerdócio do Antigo Testamento, que ainda existia na época de Jesus, representa ao culto, a adoração a Deus. Inclusive, de forma mais específica, a questão da oferta. Então, essa é a situação. Se você está cultuando a Deus, se você está adorando, se você tem inclusive uma oferta financeira para dar, e você lembra que tem alguém a quem você irritou, a quem você fez mal, o que você deve fazer? E aí Jesus diz, deixe sua oferta, reconcilie-se e volte e apresente sua oferta. Então, quadro azul, esteja atento à nossa lição de hoje. Isso foi muito impactante para os fariseus que estavam ouvindo Jesus naquele momento. Pessoas religiosas que se preocupavam muito com a estrutura do culto, com a arrumação das coisas. E aí Jesus vai e diz a seguinte lição: a reconciliação é mais importante que a adoração. Isso quebra muitos dos nossos conceitos, quebra o nosso coração, que achamos que o ritual formal muitas vezes é mais importante do que outras questões espirituais internas do coração. Então Jesus está ensinando que se você vai adorar a Deus, cultuar a Deus, apresentar a sua oferta, mas tem alguém a quem você ofendeu, é melhor você não cultuar. A reconciliação é mais importante. Exemplo 2. Jesus vai apresentar um segundo caso e uma segunda orientação prática a respeito do que nós devemos fazer. Estamos aí também rearranjando aí o texto para que você entenda melhor a aplicação de Jesus. Então, o segundo exemplo é quando você provocou alguém, você fez o mal a alguém e alguém pretende levar você ao tribunal, denunciar você ao juiz da cidade. O que você deve fazer? Jesus disse. Entre em acordo depressa. Essa expressão aí está em ênfase, depressa, rapidamente, como The Flash. Faça isso, veja como Jesus dá ênfase, enquanto ainda estiver com ele no caminho. Então, assim que possível, o mais rápido possível, é preciso fazer as pazes. É preciso entrar em acordo. Porque você corre um risco muito sério. Caso contrário, você pode ser entregue ao juiz, o juiz condenará você será entregue ao guarda, irá para a prisão e pagará o que deve até o último centavo. Então você está sujeito a uma punição muito mais severa. Então, quadro azul, preste atenção para a lição, o princípio. É preciso rever sua transgressão ao próximo antes que seja tarde demais. Porque você poderá cair nas mãos não somente do juiz terreno, mas principalmente do juiz eterno, que é Deus, e que não deixa ninguém impune. Então, tanto a adoração quanto as questões civis deve levar em conta esse princípio. Se você adora estando intrigado com alguém, se você posterga resolver sua transgressão, são também duas formas em que você quebra o sexto mandamento. Então, na teoria, a prática, vamos ver o que você absorveu na nossa lição de hoje. Se quiser, pause o vídeo para tentar responder as questões, mas eu vou comentar aqui um pouco das respostas.
Primeira pergunta, sobre o que Jesus fala nos versículos 21 a 26. Se você prestou bastante atenção, você verá que Jesus fala sobre a interpretação correta do sexto mandamento, sobre que tipo de ações levam à quebra do sexto mandamento, né? A pergunta central que nós descobrimos é: quem estará sujeito a julgamento? É sobre isso que Jesus fala. E lembrando que ele leva a questão de forma muito mais profunda do que os fariseus da sua época. Questão 2. Qual a relação entre este texto e o texto de Salmo 34, 13 e 14? O Salmo diz o seguinte: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Vamos ler o 15 também. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, nós vimos na lição que Jesus vai muito além do não matar, muito mais profundo, e revela que Deus se importa com coisas do coração, com a ira que o homem alimenta no coração, com aquilo que ele sente. E é o que está expresso no Salmo 34. É que Deus, ele sabe de tudo, ele olha dos céus, vê os corações, vê todas as obras, porque ele é Deus. 3. Como o cristão deve agir diante do sentimento de ira descontrolada, né? E baseado no que nós já vemos, a resposta é controlar-se, autocontrole, né? É o que Jesus já falou nas bem-aventuranças sobre aqueles que são mansos. E o que Paulo fala também no Gálatas 5, aqueles que têm domínio próprio. Então isso que é importante, para o cristão nesse momento. 4. Jesus deu alguns exemplos de aplicação do princípio que ele ensinou. O princípio da adoração e o princípio de quando alguém tenta levar você ao juiz. Em que outras situações você consegue pensar que também ajudam a ilustrar o princípio aprendido? Como o cristão deve evitar isso? Talvez você já tenha vivido, experienciado alguma situação dessa, e você soube como agir ou não soube como agir. Essa questão não vou comentar, vou deixar aí para você pensar. Então, de forma prática, no seu dia a dia, que situações são situações importantes para o cristão pôr em prática o sexto mandamento, de não matar, de procurar a paz com o próximo. Então é isso.